que devem ter como objetivo a redução da pobreza e da desigualdade. É importante a gente dizer isso, ministro, porque a gente ouve muita fake news, muito blá 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 aqui, discurso político. Dilma defendia a reforma da Previdência e agora a oposição tem feito aí um discurso esquecendo o passado. Em uma década, a despesa previdenciária consumirá 80% dos gastos do governo, 80%. Vai sobrar só 20% daquele orçamento para educação, para políticas públicas, para redução da pobreza e da desigualdade. A gente gasta R$20 mil por segundo, só no âmbito do governo federal com Previdência. Então já gastamos aí alguns milhões desde que começou a nossa reunião aqui da Comissão Especial. É conta. Número não mente, deputados. Números não mente. Então, só aí, ministro Paulo Guedes, a gente também está descumprindo o inciso 2º do artigo 3º da nossa Constituição Federal. Porque a gente tem alguns cenários. Dentro disso tudo que eu falei, o que a gente pode fazer? Ou a gente aumenta imposto, acho que ninguém quer aumentar imposto, ou a gente manda imprimir dinheiro. Quais são as consequências dessas duas soluções? Aumento do gasto público, aumento da inflação, diminuição do investimento. É possível a gente construir uma sociedade que a gente garanta o desenvolvimento nacional se a gente não tiver dinheiro, capacidade para investir? Não é possível. Deputado Henrique Fontana, acolhida a sugestão de Vossa Excelência, com a palavra o deputado Felipe Barros. Senhor presidente, apenas para colocar ali que são 7, né? 4 minutos do tempo de liderança, mais 3. Então, para começar, senhor presidente, já que o tempo é curto, quero, nesse primeiro momento, cumprimentar todos os integrantes da mesa na pessoa do ministro Paulo Guedes, Rogério Marinho, deputado Silvio, deputado Marcelo, nosso relator Samuel e toda a equipe econômica do ministro Guedes. Falando em banco, já que a bancada do PSOL fez esse papelão, procurei aqui, senhor presidente, numa rápida pesquisa no Google, rápida, ministro Paulo Guedes. Na era Lula, bancos tiveram lucro recorde de 199 bilhões. Bancos lucram 8 vezes mais no governo Lula do que no de FHC. Isso porque eu não sou um defensor de FHC, mas está aqui a realidade. Mas vamos focar no assunto da Previdência. Do PSOL, Felipe. Vamos focar no assunto da Previdência, que é o que interessa, mas tive que fazer essa contradita. O orçamento público, senhor presidente, ele é muito semelhante ao orçamento das nossas próprias casas. É importante dizer isso para que a população entenda, é um tema complexo, então é importante fazer esse paralelo. Então, peguei um exemplo médio de uma família classe média brasileira. Marido, esposa, 2 filhos. O marido ganha R$2.000 por mês, a esposa ganha R$2.000 por mês. Então, essa família tem uma renda, ministro Paulo Guedes, de R$4.000. Esse é o orçamento da família. Só que esse orçamento da família, eles têm ali os gastos fixos. Todos nós temos nossos gastos fixos. Então, em educação, coloquei lá. Em educação, a família vai gastar R$320 por mês com a educação desses 2 filhos. Pagar lá a mensalidade para o colégio, comprar material escolar, etc. Para a saúde, essa família vai gastar R$360. Vai ali um plano de saúde, comprar um remédio, comprar alguma coisa na área de saúde, afeta ali a família deles. Essa família vai gastar R$520, vai ter que contratar uma diarista. O senhor presidente, está muito barulho. Essa família vai gastar R$520, vai ter que contratar uma diarista, uma empregada, vai ter que contratar uma babá para cuidar dos filhos, vai gastar R$520. Só que, há um tempo atrás, ministro Paulo Guedes, o marido ficou desempregado e teve que fazer um empréstimo para arcar com todos esses gastos dentro da família. E esse empréstimo hoje, dessa renda de R$4.000, ele tem que tirar R$2.320 para pagar mensalmente esse empréstimo. O que sobra para essa família? Vai sobrar R$480. R$480 para o lazer, para carro ou passagem de ônibus, mobilidade urbana, para alimentação. Se fica alguém doente, tem um gasto extra com saúde, ele vai ter que usar esses R$480. Para impostos, para conta de água, conta de luz, para gás, aluguel, IPTU, enfim. Não sobra nada, não sobra praticamente nada para ele economizar, ministro Paulo Guedes. Não sobra para fazer uma poupança, para fazer um investimento. Então, se ele quer colocar o filho num colégio melhor, ele não tem dinheiro. Se ele quer colocar
o dinheiro na poupança para investir, ele também não tem dinheiro. Ele não conseguirá fazer isso, ele não conseguirá fazer esse investimento. E é isso, senhores parlamentares, ministro Paulo Guedes, que tem acontecido com o orçamento da União. E, inclusive, é exatamente esse, nas mesmas proporções desse exemplo familiar. Difícil, presidente. Tem mais 4 minutos aí da... 4 minutos. É essa mesma proporção no orçamento da União. Só que com uma diferença. Aquele empréstimo que eu falei lá atrás, que o marido teve que fazer porque estava desempregado, uma hora ele vai acabar de pagar o empréstimo. O gasto previdenciário só aumenta. Então, o orçamento se equipara, só que nesse ponto ele difere, porque cada vez mais essa dívida aumenta. E aí eu quero lembrar aos senhores que, apesar das minhas divergências pontuais com a nossa Carta Magna, nossa Constituição Federal, é isso aqui que rege um Estado de Direito. É isso que rege um Estado de Direito. E o artigo 3º da nossa Constituição Federal, que na minha opinião é um dos mais bonitos, o artigo 3º diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, etc. É isso que deve nortear essa discussão, porque na nossa visão, na minha visão, o atual sistema previdenciário descumpre frontalmente o artigo 3º da Constituição Federal, ministro Paulo Guedes. E vou explicar por quê. A maior parte da despesa previdenciária não chega aos mais pobres. O deputado Marcel Van Hatten explicou isso muito bem aqui recentemente. Grande parte da parcela previdenciária vai para as famílias de classe média alta, para os ricos. Então a gente já está descumprindo o inciso 1º do artigo 3º. Nós não estamos construindo uma sociedade livre, justa e solidária. Não estamos. Nós sabemos que a Seguridade Social é dividida em saúde, assistência e previdência. E sabemos também que a previdência é o seguro destinado aos trabalhadores formais. E, portanto, pouco alcança, senhor presidente, ministro, pouco alcança os trabalhadores sem carteira assinada ou os desempregados. Ou seja, senhores parlamentares, nós temos um alto gasto que tem um impacto limitado na redução da pobreza e na desigualdade. Esse alto gasto que eu disse é mais da metade do orçamento, que sobra, portanto, pouco espaço para a educação, para assistências sociais e para as políticas públicas que devem ter como objetivo a redução da pobreza e da desigualdade. É importante a gente dizer isso, ministro, porque a gente ouve muita fake news, muito blá 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 aqui, discurso político. Dilma defendia a reforma da Previdência e agora a oposição tem feito aí um discurso esquecendo o passado. Em uma década, a despesa previdenciária consumirá 80% dos gastos do governo. 80%. Vai sobrar só 20% daquele orçamento para educação, para políticas públicas, para redução da pobreza e da desigualdade. A gente gasta R$20 mil por segundo só no âmbito do governo federal com previdência. Então já gastamos aí alguns milhões desde que começou a nossa reunião aqui da Comissão Especial. É conta. Número não mente, deputados. Números não mente. Então, só aí, ministro Paulo Guedes, a gente também está descumprindo o inciso 2º do artigo 3º da nossa Constituição Federal. Porque a gente tem alguns cenários. Dentro disso tudo que eu falei, o que a gente pode fazer? Ou a gente aumenta imposto, acho que ninguém quer aumentar imposto, ou a gente manda imprimir dinheiro. Quais são as consequências dessas duas soluções? Aumento do gasto público, aumento da inflação, diminuição do investimento. É possível a gente construir uma sociedade que a gente garanta o desenvolvimento nacional se a gente não tiver dinheiro, capacidade para investir? Não é possível. Peço mais 30 segundos, senhor, para finalizar, senhor presidente. Ainda está no tempo. Então tá bom. Então, só aí nós já estamos descumprindo o artigo 3º, inciso 1 e 2 da nossa Constituição Federal. E eu disse agora há pouco que a Seguridade é dividida em 3 espécies e que a Previdência possui impacto reduzido no combate à pobreza. Porque isso é um papel das políticas públicas e não da Previdência. O que tem que combater a pobreza são as políticas públicas e não a Previdência. Só que quanto que sobra do orçamento da União para a gente... Para concluir isso, deputado. Para concluir. Sobra só 9% para a gente combater a pobreza. É importante a gente dizer isso, porque o atual sistema vai manter a população pobre, vai manter os privilégios.
Um dos privilégios é a aposentadoria dos deputados. E eu quero perguntar para o ministro, como fica a aposentadoria dos deputados? Porque hoje a gente se aposenta muito bem e os nossos empregados das nossas próprias casas se aposentam mais tarde com menos do que a gente. Com a palavra, Eu abri mão da Previdência Especial. com a palavra